Já imaginou que, em um momento de desespero, você arriscaria a própria vida para salvar alguém que nem conhece? Luciana, uma jovem sem teto, fez isso sem pensar duas vezes, salvando o filho de um bilionário. Mas essa ação simples mudou o destino de ambos para sempre. Agora ele está determinado a encontrá-la. Mas será que ela aceitará a ajuda dele ou a diferença entre seus mundos será grande demais para superar? Se você ama romances, se inscreva, curta e deixe nos comentários de onde está assistindo. O sol já se punha sobre as ruas movimentadas de São Paulo quando Luciana Lima correu desesperadamente pela calçada, seus pés descalços batendo no concreto frio. Aos 23 anos, ela conhecia cada beco, cada esquina daquela região central como a palma da sua mão. Seus cabelos castanhos desalinhados dançavam ao vento enquanto ela segurava firmemente uma pequena bolsa de papel com alguns pães que havia conseguido na padaria. "Por favor, senhor, é para uma criança doente", havia implorado ao padeiro minutos antes, seus olhos castanhos brilhando com uma mistura de esperança e desespero. O homem, tocado pela sinceridade em sua voz, havia cedido 2 pães franceses que sobraram do dia. Luciana vivia nas ruas há 5 anos, desde que sua mãe morreu e ela perdeu o pequeno apartamento onde moravam. Sem família, sem recursos, aprendeu a sobreviver da bondade alheia e de pequenos trabalhos ocasionais, mas nunca perdeu sua humanidade, sempre dividindo o pouco que tinha com quem precisava mais. Naquele momento, ela se dirigia ao viaduto onde morava um menino de rua de apenas 8 anos, órfão como ela, que estava com febre há 2 dias. Luciana havia prometido que traria comida e não ia decepcionar a criança. Ao atravessar a Avenida Paulista, seus olhos se fixaram em uma cena que fez seu coração parar. Um menino loiro, de aproximadamente 6 anos, vestindo roupas caras, corria atrás de uma bola colorida que havia escapado de suas mãos. A bola rolava diretamente para o meio da rua, e o garoto, alheio ao perigo, corria atrás dela. Do outro lado da avenida, Eduardo Melo, de 35 anos, CEO de uma das maiores construtoras do país, falava ao celular enquanto observava distraidamente seu filho Gabriel brincar. Alto, moreno, com olhos azuis penetrantes e sempre impecavelmente vestido, Eduardo era conhecido por sua seriedade nos negócios e sua dedicação total ao trabalho. "Sim, quero os relatórios na minha mesa até amanhã de manhã", dizia ao telefone, sem perceber que Gabriel havia se afastado. Foi quando Luciana viu o caminhão. O motorista, concentrado em seu celular, não havia notado o pequeno que corria em direção à pista. O tempo parecia ter parado. Luciana não pensou 2 vezes. Largou os pães no chão e correu com todas as suas forças. "Menino, cuidado!" gritou, sua voz ecoando por toda a avenida. Eduardo levantou os olhos do celular na mesma hora, vendo seu filho no meio da rua e o caminhão se aproximando. Seu rosto empalideceu instantaneamente, o telefone caindo de suas mãos trêmulas. "Gabriel!" berrou, correndo desesperadamente, mas estava longe demais. Luciana chegou primeiro. Com um movimento ágil, empurrou o menino para longe da trajetória do veículo, sentindo o vento da carroceria passar por ela. Ambos rolaram na calçada, ela protegendo a criança com seu próprio corpo. O caminhão parou metros à frente, o motorista finalmente consciente do que quase aconteceu. Eduardo chegou correndo, o coração batendo descompassadamente. Suas mãos tremiam quando se ajoelhou ao lado do filho e da jovem desconhecida que havia salvado Gabriel. "Gabriel, meu filho, você está bem?" perguntou, examinando o menino que chorava mais de susto do que de dor. "Estou bem, papai. A moça me salvou", respondeu Gabriel, olhando com admiração para Luciana, que se levantava lentamente, limpando o sangue de um pequeno corte no joelho. Eduardo ergueu os olhos para ela pela primeira vez. O que viu o deixou sem palavras. Apesar das roupas simples e desgastadas, dos cabelos desalinhados e da sujeira no rosto, havia algo nos olhos de Luciana que o tocou profundamente. Uma luz, uma pureza que ele não via há anos em seu mundo de luxo e superficialidade. Você salvou meu filho", disse, a voz embargada pela emoção.
Luciana deu de ombros, como se o que havia feito fosse a coisa mais natural do mundo. Qualquer pessoa faria o mesmo, respondeu simplesmente, começando a se afastar. Espere! Eduardo chamou, levantando-se rapidamente. Por favor, não vá, preciso agradecê-la adequadamente. Mas quando olhou novamente, Luciana já estava desaparecendo entre a multidão, deixando para trás apenas os pães que havia largado no chão e uma pergunta que martelaria na mente de Eduardo. Quem era aquela mulher extraordinária que arriscou a própria vida por um desconhecido? 3 dias se passaram desde o incidente na Avenida Paulista, mas Eduardo não conseguia tirar Luciana de sua mente. Cada momento livre era preenchido pela imagem daquela jovem corajosa que havia arriscado tudo para salvar Gabriel. Durante as reuniões de trabalho, encontrava-se perdido em pensamentos, lembrando dos olhos castanhos determinados, da forma como ela havia protegido seu filho com o próprio corpo, da simplicidade com que havia dito qualquer pessoa faria o mesmo. Contratou os melhores detetives particulares de São Paulo para encontrá-la, oferecendo uma quantia generosa por qualquer informação. Procurem uma jovem de aproximadamente 23 anos, cabelos castanhos, olhos claros, por volta de 1,60 m, instruiu aos investigadores. Ela mora nas ruas, provavelmente na região central, e tem uma cicatriz pequena no joelho direito. Mas a jovem parecia ter desaparecido como fumaça. Os detetives vasculharam cada beco, cada viaduto, cada praça onde moradores de rua costumavam se abrigar. Conversaram com comerciantes, seguranças, outros sem teto. Alguns lembravam vagamente de uma moça que correspondia à descrição, mas ninguém sabia seu paradeiro atual. É como se ela fosse um fantasma, Sr. Melo, relatou o detetive-chefe após uma semana de buscas infrutíferas. Algumas pessoas a conhecem, dizem que ela é querida na comunidade de rua, mas ninguém sabe onde ela está morando agora. Eduardo se sentia frustrado e, ao mesmo tempo, intrigado. Quem era aquela mulher misteriosa que conseguia ser tão presente na vida das pessoas e, simultaneamente, tão difícil de encontrar? Enquanto isso, nos viadutos e becos escuros da cidade, Luciana continuava sua rotina diária de sobrevivência, sem imaginar o impacto profundo que havia causado na vida do homem mais poderoso de São Paulo. Havia mudado de território depois do incidente, não por medo, mas por instinto de proteção. Algo naquele encontro a havia tocado de forma que ela não estava preparada para lidar. Todas as manhãs, Luciana acordava antes do nascer do sol, enrolada em um cobertor velho sob uma marquise na região da Liberdade. Sua primeira tarefa era sempre verificar o estado de saúde dos outros moradores de rua ao seu redor. Havia se tornado uma espécie de enfermeira não oficial da comunidade. Verificava febres com o dorso da mão, limpava ferimentos com água limpa que conseguia nos postos de gasolina, distribuía os poucos remédios que ocasionalmente ganhava de algum samaritano. Bom dia, Dona Rosa. Cumprimentava carinhosamente uma senhora de 60 anos que dormia a poucos metros dela. Como passou a noite? Melhor, minha filha, graças a você, respondia a mulher, se referindo ao xarope para tosse que Luciana havia conseguido para ela no dia anterior. Você é um anjo enviado por Deus. Luciana sorria tristemente. Se soubessem de sua história, talvez não a vissem como anjo, mas como mais uma vítima das circunstâncias cruéis da vida. A história de Luciana havia começado há 23 anos, em uma maternidade pública da zona leste de São Paulo, quando nasceu filha de Maria Lima, uma mulher forte e determinada que trabalhava como faxineira em 3 empregos diferentes para sustentar a família. Maria limpava um prédio comercial de manhã, uma escola à tarde e 3 vezes por semana ainda fazia faxina em casas de classe média à noite. Seu pai, Ronaldo, havia abandonado Maria quando soube da gravidez, alegando que era muito jovem para assumir responsabilidades. Não posso sustentar uma família agora, Maria. Tenho meus planos, meus sonhos, havia dito antes de desaparecer completamente de suas vidas, deixando-as sozinhas em um mundo cruel e desigual. Não precisamos dele, minha filha, dizia Maria, acariciando a barriga grávida. Nós duas vamos conseguir. Você vai ver como seremos felizes.
e contra todas as probabilidades, elas foram felizes. Maria era uma mulher extraordinária que conseguiu transformar um apartamento minúsculo de 2 cômodos na periferia em um lar cheio de amor e esperança. Trabalhava 16 horas por dia, mas sempre encontrava tempo para sentar com Luciana e ajudá-la com as tarefas escolares, para contar histórias na hora de dormir, para ensinar valores que nenhuma universidade jamais poderia oferecer. Luciana, minha filha, dizia Maria todas as noites, enquanto penteava carinhosamente os cabelos castanhos da menina. Lembre-se sempre de uma coisa muito importante. Não importa quão difícil seja a nossa vida, não importa quantas dificuldades enfrentemos, sempre haverá alguém que precisa mais de ajuda do que nós. E quando você ajuda alguém, quando você estende a mão para quem está caído, você não apenas muda a vida dessa pessoa, você transforma sua própria alma, torna-se uma pessoa melhor. Mas, mãe, perguntava Luciana com a curiosidade típica de uma criança de 8 anos, por que devemos ajudar se nós também precisamos de ajuda? Maria sorria, seus olhos brilhando com uma sabedoria que vinha da experiência de vida. Porque é exatamente quando não temos muito que descobrimos o verdadeiro valor da generosidade, minha filha. Qualquer pessoa rica pode doar dinheiro que não vai fazer falta. Mas quando alguém que tem pouco divide esse pouco com outro, isso é amor verdadeiro. Isso é o que Deus espera de nós. Essas palavras ecoaram na mente e no coração de Luciana durante toda a sua infância e adolescência. Mesmo morando em um apartamento minúsculo na periferia de São Paulo, onde o espaço mal comportava uma cama de solteiro e um sofá-cama, ela sempre encontrava formas de praticar a generosidade que a mãe havia lhe ensinado. Quando as crianças da vizinhança não tinham brinquedos, Luciana dividia os poucos que possuía. Quando via os catadores de lixo passando na rua sob o sol escaldante, sempre oferecia um copo d'água gelada. Quando algum morador de rua aparecia no bairro, ela convencia Maria a preparar um prato de comida a mais. Essa menina tem o coração muito grande, comentavam as vizinhas com Maria. Vai longe na vida. E Maria sorria, orgulhosa da filha que estava criando. Luciana era realmente uma excelente aluna. Desde pequena, demonstrava uma inteligência aguçada e uma sede de conhecimento que impressionava os professores. Lia tudo que conseguia colocar às mãos: livros emprestados da biblioteca pública, revistas usadas que encontrava, jornais que os vizinhos descartavam. Seu sonho era claro e inabalável. Queria ser médica, queria curar pessoas, aliviar sofrimentos, fazer a diferença no mundo. Passava horas estudando anatomia em livros emprestados, decorando nomes de ossos e órgãos, imaginando o dia em que poderia vestir um jaleco branco e salvar vidas. Você vai ser a primeira médica da nossa família, dizia Maria, emocionada, quando Luciana mostrava suas notas exemplares. Vai cuidar de pessoas pobres como nós. Vai ser a diferença que o mundo precisa. Vou cuidar de você primeiro, mãe, respondia Luciana, abraçando Maria. Vou ser a melhor médica do mundo e vou garantir que você nunca mais precise trabalhar tanto. Mas aos 18 anos, quando Luciana estava no último ano do ensino médio e se preparando para o vestibular de medicina, a vida decidiu alterar drasticamente o curso de seus planos. Maria começou a se queixar de dores no peito, de um cansaço excessivo que não passava nem com descanso. É só excesso de trabalho, minha filha, insistia Maria, quando Luciana sugeria que ela procurasse um médico. Não temos dinheiro para médico particular e no posto de saúde a fila é enorme. Vai passar, mas não passou. As dores se intensificaram, apareceram caroços suspeitos e quando Maria finalmente conseguiu uma consulta no Sistema Único de Saúde, o diagnóstico foi devastador. Câncer de mama em estado avançado. Quanto tempo ela tem, doutor? Perguntou Luciana, tremendo, na sala do oncologista do hospital público. É difícil precisar, respondeu o médico com gentileza, mas sem esconder a gravidade da situação. Com o tratamento adequado, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, talvez 2 anos. Sem tratamento, ele balançou a cabeça. Faremos tudo o que for necessário, disse Luciana, determinada. O tratamento pelo SUS é gratuito, mas demora. A fila de espera
e o câncer não espera. Se quiserem agilizar, o tratamento particular custa em média R$ 50.000. R$ 50.000. Para Luciana e Maria, poderia ser 50 milhões. Era mais dinheiro do que elas haviam visto na vida inteira. Não se preocupe comigo, filha, dizia Maria todas as noites, cada vez mais fraca na cama do minúsculo apartamento. Continue seus estudos. Você está tão perto de realizar seu sonho de ser médica. Não pode parar agora por minha causa. Mãe, não diga isso, chorava Luciana, segurando a mão fria de Maria. Você é mais importante que qualquer sonho. Vamos conseguir o dinheiro para seu tratamento, eu prometo. Mas Luciana sabia que era uma promessa impossível de cumprir. Mesmo assim, não desistiu. Abandonou a escola há poucos meses da formatura, quebrou o coração, mas sabia que era a única opção. Começou a trabalhar em qualquer coisa que aparecesse. Faxina, cuidado de crianças, venda de produtos de porta em porta, trabalhos de madrugada em padarias. Preciso de qualquer trabalho, implorava em cada estabelecimento que visitava. Sou responsável, trabalhadora, faço qualquer coisa. Algumas pessoas se compadeciam e ofereciam trabalhos temporários. Outras a rejeitavam sem nem ouvir sua história. Luciana engolia o orgulho e continuava batendo de porta em porta, sabendo que cada real que conseguia era uma esperança a mais para Maria. Durante 2 longos e dolorosos anos, Luciana lutou bravamente ao lado da mãe. Levava Maria para as sessões de quimioterapia no hospital público, segurava sua mão durante os vômitos violentos, limpava seus cabelos quando eles começaram a cair, massageava seus pés inchados depois de dias inteiros de trabalho que Luciana fazia para pagar os remédios complementares. Você é meu anjo na terra, Luciana, sussurrava Maria em seus últimos dias, a voz fraca, mas cheia de amor. Não sei o que fiz para merecer uma filha tão boa, tão generosa. Prometa-me uma coisa, minha filha querida. Qualquer coisa, mãe, chorava Luciana, sabendo que o fim estava próximo. Prometa-me que nunca vai perder sua luz, não importa o que a vida coloque em seu caminho. Prometa que sempre vai ajudar quem precisa, que sempre vai ser essa pessoa boa que você é. O mundo precisa de pessoas como você. Prometo, mãe, soluçou Luciana, segurando com força a mão frágil da mulher que era tudo em sua vida. Prometo que vou honrar tudo que você me ensinou. Maria morreu em uma madrugada fria de julho, aos 52 anos, em casa, nos braços da filha, com um sorriso nos lábios, porque sabia que havia criado uma pessoa extraordinária. Luciana tinha 20 anos e ficou completamente sozinha no mundo, sem família, sem recursos, sem perspectivas. O pouco dinheiro que havia conseguido juntar foi gasto no funeral simples de Maria. 2 semanas depois recebeu o aviso de despejo. Sem a renda da mãe e seus próprios trabalhos esporádicos, não conseguia pagar o aluguel do apartamento. Senhorita, compreendo sua situação, mas não posso fazer nada, disse o proprietário, um homem de meia idade sem qualquer compaixão no olhar. Já dei prazo suficiente, ou paga o que deve ou sai. Por favor, senhor, me dê mais 1 mês. Vou conseguir o dinheiro, implorou Luciana. Já ouvi essa história 1000 vezes. Não, senhorita. Preciso do apartamento para outro inquilino. Com apenas uma mochila nas costas, contendo algumas roupas, a foto favorita de Maria e os poucos pertences que conseguiu carregar, Luciana se viu nas ruas de São Paulo pela primeira vez na vida. O coração despedaçado pela perda da mãe e a realidade cruel de não ter para onde ir. Os primeiros meses foram um verdadeiro inferno. A fome constante que corroía o estômago, o frio das madrugadas paulistas que penetrava até os ossos, o medo constante dos perigos que a noite trazia, os olhares de reprovação e desprezo das pessoas que passavam por ela como se fosse invisível. Por favor, senhor, só estou com fome, pedia timidamente aos transeuntes, estendendo a mão. A maioria desviava o olhar e acelerava o passo. Alguns poucos paravam e ofereciam moedas ou comida. Outros ainda a tratavam com desdém e crueldade.
"Arranja um trabalho, vagabunda", gritou certa vez um homem bem vestido quando ela pediu ajuda. "Tira essa sujeira da frente da minha loja", berrou um comerciante quando ela tentou se abrigar da chuva. Cada palavra cruel era como uma punhalada no coração de Luciana. Ela, que sempre havia tratado todas as pessoas com respeito e bondade, agora descobria como a sociedade tratava aqueles que haviam perdido tudo. Muitas noites, encolhida sob marquises ou viadutos, Luciana pensou em desistir de tudo. A dor da perda da mãe, combinada com a humilhação diária da vida nas ruas, era quase insuportável. Mas sempre, nos momentos mais escuros, lembrava-se das palavras de Maria: "Prometa que nunca vai perder sua luz. Não importa o que a vida coloque em seu caminho." E foi exatamente ajudando outros moradores de rua, dividindo os poucos alimentos que conseguia, cuidando dos doentes, com o conhecimento básico de primeiros socorros que havia aprendido cuidando da mãe, protegendo os mais vulneráveis dos perigos das ruas, que Luciana encontrou forças para continuar vivendo. "Obrigado, anjo", dizia um senhor idoso, depois que Luciana limpou um ferimento infectado em sua perna. "Deus te abençoe, filha", sussurrava uma mulher com bebê quando Luciana dividia seu único pão do dia. "Você é especial", repetiam constantemente aqueles que ela ajudava. Gradualmente, Luciana desenvolveu uma rede de solidariedade nas ruas. Conhecia todos os comerciantes bondosos que ocasionalmente doavam comida no final do dia. Sabia onde encontrar água potável limpa, onde as mulheres podiam tomar banho com segurança, onde eram os melhores locais para dormir sem correr riscos. Tornou-se uma líder natural entre os sem-teto da região central, sempre organizando mutirões para limpar os locais onde dormiam. "Só porque não temos casa, não significa que devemos viver na sujeira", dizia, sempre medicando ferimentos e doenças com os conhecimentos básicos que havia adquirido, sempre servindo como mediadora em conflitos. "A Luciana é nossa mãe de rua", brincavam carinhosamente os outros moradores. "Ela cuida de todo mundo." Mas não era apenas a vida difícil nas ruas que machucava profundamente o coração de Luciana. Era também a indiferença cruel das pessoas. Como elas passavam por ela e pelos outros moradores de rua como se fossem fantasmas. Como desviavam o olhar propositalmente. Como às vezes os tratavam como se fossem menos humanos, menos dignos de respeito, por não terem um teto sobre a cabeça. "Vocês acham que escolhemos viver assim?", pensava ela amargamente, observando famílias inteiras passarem em carros luxuosos, bem vestidas, bem alimentadas, sem ao menos olhar para os que sofriam nas calçadas. "Acham que é fácil pedir esmola? Que é cômodo dormir no chão frio?" Foi exatamente por isso que o gesto de salvar Gabriel havia sido tão natural, tão instintivo para ela. Quando viu aquela criança correndo em direção ao perigo, não viu um menino rico ou pobre, não pensou em diferenças sociais ou econômicas. Viu apenas uma criança em perigo, um ser humano que precisava de ajuda, e sua humanidade, os valores que Maria havia lhe ensinado, falaram mais alto que qualquer diferença ou ressentimento. Mas havia algo que Luciana não sabia, não podia imaginar. Do outro lado da cidade, em uma cobertura luxuosa da região dos Jardins, Eduardo Melo também carregava suas próprias cicatrizes emocionais profundas. Há 3 anos, Eduardo havia perdido completamente a capacidade de confiar nas pessoas, especialmente nas mulheres. Após um casamento desastroso com Isabela Ferreira, uma socialite linda e bem relacionada, que se casou com ele movida puramente pelo interesse no dinheiro e status, Eduardo havia construído muros altos e aparentemente intransponíveis ao redor do coração. Isabela parecia ser tudo o que a sociedade paulistana considerava perfeito. Extremamente bonita, com longos cabelos loiros e olhos verdes hipnotizantes, rica por herança familiar, bem relacionada nos círculos da alta sociedade, formada em universidades europeias. Mas por trás da beleza e elegância, era uma pessoa fria,
calculista e cruelmente manipuladora. Durante os 3 longos anos de casamento, Isabela fez da vida de Eduardo um verdadeiro inferno disfarçado de conto de fadas. Gastava fortunas absurdas em roupas, joias e viagens, sempre justificando os gastos como necessários para manter nossa posição social. Humilhava Eduardo em público, fazendo comentários sarcásticos sobre sua dedicação ao trabalho, sua seriedade, sua falta de charme social. Eduardo é tão chato, dizia ela para as amigas em festas, sabendo que ele estava ouvindo. Só sabe falar de trabalho, não tem senso de humor, não sabe se divertir, pelo menos tem dinheiro, completava com uma risada cruel. Mas o pior havia acontecido no final do casamento, quando Eduardo descobriu que Isabela havia tido um caso com seu próprio primo, herdeiro de outra família rica, bem debaixo de seu nariz, em sua própria casa. Você realmente pensou que eu me casaria com você por amor, Eduardo? Havia dito Isabela durante a confrontação final, seu belo rosto distorcido pela maldade. Você é um homem sem graça, sem personalidade, sem charme. Muito sério, muito chato, muito certinho. Só serve mesmo para ganhar dinheiro e manter um padrão de vida. Nunca vai encontrar alguém que te ame de verdade pelo que você é. Essas palavras venenosas se cravaram fundo no coração de Eduardo como punhais envenenados. Mesmo sabendo que Isabela estava sendo cruel propositalmente, uma parte dele começou a acreditar que talvez ela estivesse certa. Talvez ele fosse realmente um homem difícil de amar, destinado a atrair apenas pessoas interesseiras. Após o divórcio conturbado, onde Isabela tentou levar metade de seus bens, mesmo tendo sido ela a traidora, Eduardo tomou uma decisão radical. Nunca mais se permitiria ser vulnerável emocionalmente. Focaria apenas no trabalho e na criação de Gabriel, seu único filho, fruto de um relacionamento anterior que havia terminado tragicamente quando a mãe de Gabriel morreu em um acidente de carro. Mulheres só trazem problemas e dor de cabeça, dizia para Ricardo, seu melhor amigo e sócio. É melhor ficar sozinho, focar no que realmente importa, Gabriel e os negócios. Por isso, naqueles 3 dias após o incidente na avenida, Eduardo não conseguia entender nem aceitar o que estava sentindo. Havia algo na jovem misteriosa que despertava sentimentos que ele havia jurado enterrar para sempre. Sua coragem impressionante, sua generosidade natural e desinteressada, a forma como não hesitara nem por um segundo em arriscar a própria vida para salvar um desconhecido. Ela é completamente diferente de todas as mulheres que conheci em toda a minha vida, confessou a Ricardo durante um almoço executivo, sem conseguir se concentrar nos relatórios financeiros na mesa. Não sei nem o nome dela, mal trocamos algumas palavras, mas não consigo tirá-la da cabeça nem por um minuto. Eduardo, riu Ricardo, balançando a cabeça com incredulidade. Você está falando exatamente como um adolescente apaixonado pela primeira vez. E olha que você mal conhece essa garota. Pode ser uma armadilha, uma golpista experiente. Não, Eduardo o interrompeu com convicção. Você não viu os olhos dela, Ricardo. Não viu a forma como ela agiu. Não havia cálculo, não havia interesse. Ela simplesmente fez o que achou certo. É exatamente isso que me assusta, admitiu Eduardo, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Em 5 minutos de conversa, essa mulher mexeu mais profundamente comigo do que Isabela conseguiu em 3 anos de casamento. Como isso é possível? O destino, que às vezes parece ter senso de humor e timing perfeito, decidiu intervir novamente em uma chuvosa quinta-feira de setembro. Eduardo havia tomado uma decisão rara para seus padrões workaholic. Saiu mais cedo do escritório para buscar Gabriel pessoalmente na escola particular onde estudava. Senhor Melo, disse sua secretária surpresa, mas o senhor tem uma reunião com os investidores japoneses às 4 horas. Remarque para amanhã, Sandra, respondeu Eduardo colocando o paletó.
Hoje quero estar com meu filho. A verdade era que Eduardo esperava secretamente que, buscando Gabriel na escola, pudesse passar pela região onde havia conhecido Luciana e talvez, quem sabe, encontrá-la novamente. Enquanto esperava no carro importado em frente ao colégio, observando distraidamente o movimento de pais e mães que vinham buscar seus filhos, Eduardo viu uma cena do outro lado da rua que fez seu coração acelerar e confirmou tudo o que ele havia pensado sobre o caráter de Luciana. Lá estava ela, agachada ao lado de um idoso em cadeira de rodas, conversando carinhosamente com um homem que claramente era morador de rua como ela. O velhinho tremia visivelmente de frio sob a chuva fina que começava a cair, e Eduardo assistiu, emocionado, Luciana tirando sua própria jaqueta, a única peça mais quente que possuía, e colocando cuidadosamente sobre os ombros frágeis do idoso. "Não, menina, você vai pegar uma pneumonia", protestou o velhinho com voz trêmula. "Eu sou o jovem, seu João. Aguentou o frio melhor que o senhor", insistiu Luciana, ajeitando a jaqueta ao redor dele. "Além do mais, o senhor ainda está se recuperando da gripe. Precisa se cuidar. Dona Luciana é mesmo um anjo enviado por Deus", disse uma voz infantil familiar no banco de trás do carro. Eduardo se virou surpreso e viu Gabriel observando a mesma cena pela janela embaçada, seus olhos brilhando de admiração. "Gabriel, como você sabe o nome dela?", perguntou Eduardo, seu coração disparando com a possibilidade de finalmente descobrir mais sobre a mulher misteriosa. "Perguntei para o seu João, o porteiro da escola", explicou Gabriel com a naturalidade típica das crianças. "Ele conhece ela muito bem. Disse que a dona Luciana sempre ajuda todo mundo na rua, que ela é famosa por ser muito boa, que ela já salvou outras crianças também quando elas se perderam dos pais e que cuida dos vovôs e vovós que moram na rua quando eles ficam doentes." Eduardo sentiu o coração apertar de emoção. Havia passado 3 dias inteiros contratando detetives particulares para encontrá-la. E Gabriel, com a inocência e curiosidade de uma criança, já havia descoberto não apenas onde encontrá-la, mas também confirmado tudo que Eduardo intuía sobre sua personalidade generosa. "Pai", continuou Gabriel se aproximando da janela, "posso conversar com ela? Quero agradecer direito por ter me salvado naquele dia. A professora disse que sempre devemos agradecer quando alguém faz algo bom para nós." Eduardo hesitou por um momento. Parte dele, a parte ferida e desconfiada que Isabela havia criado, queria acelerar o carro e ir embora, fugindo daqueles sentimentos confusos e poderosos que Luciana despertava. Mas outra parte, mais forte e mais verdadeira, o empurrava irresistivelmente em direção a ela. "Claro, filho", decidiu finalmente. "Vamos conversar com ela." Pai e filho saíram do carro luxuoso e caminharam pela rua molhada, até onde Luciana cuidava carinhosamente do idoso, sob a marquise estreita de uma loja de roupas que já havia fechado para o dia. Ela os viu se aproximando e seus olhos castanhos se arregalaram de surpresa. E Eduardo notou um toque de nervosismo. "É você", disse Eduardo quando chegaram perto, parando a alguns metros de distância para não intimidá-la. "Olá", respondeu Luciana, visivelmente desconfortável. Não estava acostumada a receber atenção de pessoas como Eduardo, especialmente em sua situação atual, molhada de chuva e visivelmente em condições precárias. "Dona Luciana", Gabriel não teve a mesma hesitação do pai e correu animadamente em direção a ela, que imediatamente se abaixou para ficar na altura do menino. "Vim aqui especialmente para te agradecer por ter me salvado naquele dia", Luciana sorriu, e Eduardo sentiu como se o sol tivesse aparecido em meio à tempestade cinzenta. O sorriso dela era genuíno, puro, radiante, sem qualquer interesse calculado ou segundas intenções. Era o tipo de sorriso que vinha diretamente do coração. "Oi, meu querido", disse ela carinhosamente, ajeitando o cabelo molhado de Gabriel. "Não precisa me agradecer por nada. Como você está? Não se machucou nada naquele dia? Não teve pesadelos?" "Estou ótimo", exclamou Gabriel. "Meu pai disse que você é uma heroína de verdade, como nos filmes." Luciana riu suavemente, balançando a cabeça com modéstia.
Não sou heroína nenhuma, pequeno. Apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria na mesma situação. Mas nem toda pessoa faria, interveio Eduardo, se aproximando lentamente. A maioria das pessoas hesitaria, pensaria na própria segurança primeiro, calcularia os riscos. Você não. Você simplesmente viu uma criança em perigo e agiu por instinto, sem pensar nas consequências para si mesma. Luciana levantou-se lentamente, encarando Eduardo pela primeira vez com real atenção desde que ele havia chegado. Ele estava ainda mais bonito do que ela lembrava. Alto, elegante mesmo sob a chuva, com aqueles olhos azuis penetrantes. Mas havia algo mais nesses olhos que a intrigava profundamente. Uma tristeza antiga, uma solidão que ela reconhecia bem porque a carregava dentro de si mesma. Qualquer mãe faria o mesmo por seu filho, disse simplesmente, tentando desviar a atenção de si mesma. Mas você não é minha mãe, respondeu Eduardo, sua voz ficando mais suave e carregada de emoção. Você nem me conhece, não sabe quem eu sou, não deve nada para mim ou para meu filho. E mesmo assim, não hesitou nem por um segundo. Não preciso conhecê-lo pessoalmente para não querer ver uma criança se machucando. Luciana o interrompeu gentilmente. Todas as crianças do mundo merecem proteção, merecem cuidado, independentemente de quem sejam seus pais. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando profundamente aquelas palavras simples, mas poderosas. Em seu mundo corporativo de negócios, absolutamente tudo tinha um preço, tudo tinha um interesse oculto por trás, todo favor cobrava uma contrapartida. Mas ali estava uma mulher que havia literalmente arriscado a própria vida por um desconhecido, sem esperar absolutamente nada em troca. Como posso retribuir o que você fez? Perguntou finalmente, sua voz carregada de sinceridade. Não precisa retribuir nada, Eduardo, respondeu Luciana, chamando-o pelo nome pela primeira vez. O que fiz foi natural, instintivo. Não espero nada em troca, mas eu quero fazer algo, insistiu Eduardo, dando um passo cauteloso em direção a ela. Por favor, me permita ajudá-la de alguma forma. É importante para mim. Luciana olhou ao redor. Para seu João, que continuava tremendo de frio mesmo com sua jaqueta. Para Gabriel, que a observava com olhos brilhantes de adoração. E, finalmente, para Eduardo, vendo a sinceridade genuína em seu rosto. Se realmente quer ajudar, disse hesitante, tocando levemente o ombro do idoso. Seu João aqui está com febre há 2 dias. Ontem à noite ele chegou a delirar. Ele precisa de remédios para a gripe, antibióticos, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Tentei conseguir no posto de saúde, mas a fila estava enorme e ele não aguentava esperar em pé. Eduardo se aproximou do idoso, observando com atenção seu estado deplorável. A pele pálida, os lábios arroxeados, a respiração ofegante. Era óbvio que o homem precisava de cuidados médicos urgentes. Seu João, disse Eduardo se agachando para ficar na altura da cadeira de rodas. Como o senhor se sente? Ah, meu filho, respondeu o velhinho com voz fraca. Não muito bem, não. Mas a Luciana aqui tem cuidado de mim como se fosse minha própria filha. É um anjo, essa menina. Vou chamar uma ambulância agora mesmo, disse Eduardo, tirando o celular do bolso. Não, seu João falou com súbita energia, agarrando o braço de Eduardo. Hospital não, meu filho. Eles vão me enxotar, vão dizer que lugar de mendigo não é lá. Isso não vai acontecer, eu garanto, disse Eduardo com firmeza, olhando diretamente nos olhos assustados do idoso. O senhor vai ter todo o tratamento que precisa no melhor hospital da cidade e será tratado com todo o respeito que merece. Eduardo, começou Luciana tocando delicadamente seu braço. Isso vai custar muito caro. Não posso aceitar, por favor, Eduardo a interrompeu, cobrindo a mão dela com a sua, sentindo uma corrente elétrica percorrer seu corpo com o contato. Me deixe fazer isso, não apenas para compensar o que você fez por Gabriel, mas porque é a coisa certa a fazer. Luciana o encarou por um longo momento. Havia algo na forma como ele falava, na sinceridade de seus olhos, que a tocava profundamente. Não era piedade condescendente ou caridade ostensiva. Era compaixão genuína. Está bem, concordou finalmente. Mas eu vou com ele. Claro, sorriu Eduardo.
não seria diferente. 20 minutos depois, a ambulância particular mais luxuosa de São Paulo chegava ao local. Eduardo havia feito questão de explicar pessoalmente à equipe médica que seu João deveria ser tratado como qualquer paciente VIP. Quero que ele seja internado no hospital sírio-libanês, instruiu Eduardo ao médico. Suíte privativa, toda a equipe disponível. E quero relatórios constantes sobre seu estado. Sim, senhor Melo, respondeu o médico, claramente reconhecendo o nome poderoso. Pode deixar que ele receberá os melhores cuidados possíveis. Enquanto a equipe médica preparava seu João para o transporte, o idoso segurou a mão de Luciana com força. Menina, sussurrou ele, lágrimas nos olhos, como vou te pagar por tudo isso? Você não me deve nada, seu João, respondeu Luciana, beijando carinhosamente a testa do velhinho. Apenas fique bom logo. Vou visitá-lo todos os dias. E eu também, exclamou Gabriel, correndo para dar um abraço no idoso. Vou levar desenhos para o senhor. Quando a ambulância partiu, levando seu João para cuidados médicos que ele jamais imaginou poder receber, Luciana, Eduardo e Gabriel ficaram sozinhos sob a marquise, observando as luzes vermelhas desaparecerem no trânsito. Por que fez isso? Perguntou Luciana quando finalmente conseguiu falar, sua voz embargada pela emoção. Porque você me mostrou que ainda existem pessoas verdadeiramente boas neste mundo, respondeu Eduardo, surpreendendo a si mesmo com a honestidade crua de suas palavras. E porque eu gostaria muito de conhecê-la melhor. Luciana sentiu o coração acelerar perigosamente. Havia algo na forma como Eduardo a olhava, na sinceridade de sua voz, que despertava sentimentos que ela havia enterrado há muito tempo. Mas balançou a cabeça, voltando à realidade cruel. Eduardo, somos de mundos completamente diferentes, disse, criando instintivamente distância entre eles. E daí? Perguntou ele, dando um passo em direção a ela. O que isso importa? Importa muito, respondeu Luciana, sua voz ficando mais firme. Eu moro na rua, Eduardo. Não tenho nada para oferecer a alguém como você. Não tenho casa, não tenho trabalho fixo, não tenho futuro. Você tem tudo isso e muito mais. Eduardo deu mais um passo em direção a ela, seus olhos azuis fixos intensamente nos castanhos dela. Você está errada, disse com convicção. Você ofereceu sua vida para salvar meu filho quando nem me conhecia. Você ofereceu sua única jaqueta para um idoso que estava com frio. Você ofereceu cuidado, carinho, amor incondicional para pessoas que a sociedade esqueceu. Você tem muito mais para oferecer do que a maioria das pessoas que conheço, incluindo eu mesmo. Por um momento eles ficaram ali parados, sob a chuva que começava a intensificar, se olhando como se o mundo ao redor não existisse. Luciana sentiu algo que não sentia há anos. A possibilidade de não estar sozinha, de ter alguém que a valorizasse pelo que realmente era. Mas então, a realidade voltou com força total, como um balde de água fria. Ela era uma moradora de rua, ele era um bilionário. Essa história não podia ter final feliz. Pessoas como Eduardo não se envolviam romanticamente com pessoas como ela, e quando se envolviam, geralmente era por motivos que ela preferia não imaginar. Preciso ir, disse abruptamente, começando a se afastar. Luciana, por favor, espere, Eduardo chamou, a voz carregada de urgência. É melhor assim, Eduardo, respondeu ela sem se virar, suas palavras sendo levadas pela chuva. Para nós dois, para Gabriel. É melhor que você esqueça que me conheceu. Seu pai, disse Gabriel, puxando a manga do paletó de Eduardo. Por que ela está indo embora? Ela não gostou da gente? Eduardo olhou para o filho, vendo a confusão e tristeza nos olhos infantis. Depois olhou novamente para Luciana, que já estava se afastando rapidamente na multidão. Ela gostou da gente, Gabriel, respondeu Eduardo, sua voz pesada de emoção. Ela está indo embora justamente porque gostou da gente. Não entendo, pai. Eu também não, admitiu Eduardo, mas vou entender. E vou trazer ela de volta. E mais uma vez, Luciana desapareceu na multidão das ruas de São Paulo, deixando Eduardo com mais perguntas do que respostas, com o coração acelerado e com um sentimento crescente e avassalador de que havia encontrado algo precioso,
talvez a coisa mais preciosa de sua vida e que estava deixando escapar. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou na varanda de sua cobertura, olhando as luzes da cidade, pensando em Luciana. Na forma como ela havia cuidado de seu João com tanto carinho, como se fosse família. Na forma como havia tratado Gabriel com naturalidade e afeto genuíno. Na forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre ajudar outras pessoas. Ela é diferente de todas as mulheres que já conheci, murmurou para si mesmo, completamente diferente. Do outro lado da cidade, encolhida sob um viaduto, Luciana também não dormia. Olhava as estrelas através das frestas da estrutura de concreto, pensando em Eduardo. Na forma como ele havia tratado seu João com respeito e dignidade, na forma como havia insistido em ajudar sem esperar nada em troca, na forma como seus olhos azuis pareciam ver através de suas defesas. Ele é diferente dos homens ricos que já conheci, sussurrou para a noite fria. Mas ainda assim é impossível. É apenas um sonho impossível. Ambos adormeceram, pensando um no outro, sem saber que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de forma permanente e transformadora. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com uma determinação que não sentia há anos. Não ia desistir de Luciana. Não ia deixar os preconceitos sociais ou as diferenças econômicas impedirem o que poderia ser o amor verdadeiro de sua vida. Ricardo, disse ao telefone para seu sócio, cancele todos os meus compromissos de hoje. Tenho algo mais importante para fazer. Eduardo, você tem a reunião com os japoneses, o almoço com os investidores alemães. Remarque tudo, interrompeu Eduardo. Hoje vou atrás da mulher que pode mudar minha vida para sempre. E assim, Eduardo saiu de sua cobertura determinado a encontrar Luciana novamente, sem saber que ela também havia tomado uma decisão durante a noite insone. Ia procurá-lo para se despedir adequadamente e explicar por que não poderiam se ver mais. O destino, mais uma vez, preparava um encontro que mudaria ambas as vidas para sempre. Nas semanas seguintes, Eduardo não conseguia se concentrar no trabalho. Sua mente estava constantemente voltada para Luciana, para seu sorriso genuíno, para a forma como seus olhos brilhavam quando cuidava dos outros. Contra os conselhos de Ricardo e apesar das próprias reservas, começou a frequentar os locais onde sabia que poderia encontrá-la. Eduardo, isso é loucura, alertava Ricardo durante uma reunião de diretoria. Você mal conhece essa mulher e, francamente, qual é a garantia de que ela não está interessada apenas no seu dinheiro? Ela nem sabe quem eu sou realmente, respondeu Eduardo. Quando nos encontramos, ela sempre tenta se afastar. Se estivesse interessada no dinheiro, não faria isso. Exatamente. Ela está fazendo charme, se fazendo de difícil. É a estratégia mais antiga do mundo. Mas Eduardo não acreditava nisso. Toda vez que a encontrava, Luciana demonstrava uma naturalidade, uma autenticidade que ele nunca havia visto em seu círculo social. Quando conversavam, sempre brevemente, pois ela insistia em manter distância, falavam sobre livros, sobre sonhos, sobre a vida. Ela tinha uma perspectiva do mundo que o fascinava. Você já quis ser outra coisa além de empresário? Perguntou ela certa tarde, quando Eduardo a encontrou lendo um livro usado debaixo de uma marquise. Quando era criança, queria ser veterinário, admitiu ele, surpreso com a própria resposta. Há anos não pensava nisso. E você? O que sonhava ser? Médica, respondeu Luciana, um brilho nostálgico nos olhos. Queria curar as pessoas, sabe? Fazer com que ninguém mais sofresse como minha mãe sofreu. Por que não tentou? A vida aconteceu, disse simplesmente fechando o livro. Às vezes os sonhos precisam esperar, mas não precisam morrer, insistiu Eduardo. Você ainda pode estudar medicina. Luciana riu, mas era um riso triste. Eduardo, eu nem tenho onde morar. Como vou pagar uma faculdade? Eu posso... Não. Ela o interrompeu firmemente. Não quero sua caridade. Não seria caridade. Seria investimento em alguém especial. Luciana levantou-se, criando distância entre eles novamente. Você não me conhece, Eduardo. Não sabe nada sobre mim, sobre minha vida, sobre minhas escolhas. Então me conte. Me deixe conhecer você. Mas Luciana balançou a cabeça e se afastou.
deixando Eduardo mais uma vez sozinho com suas dúvidas e sentimentos. O problema era que Eduardo não conseguia mais imaginar sua vida sem ela. A forma como Luciana o fazia rir, como o desafiava a ver o mundo de uma perspectiva diferente, como o fazia sentir-se mais humano. Gabriel também havia se apegado a ela, sempre perguntando quando iriam visitá-la novamente. Foi então que Isabela decidiu reaparecer. Eduardo estava saindo de mais um encontro frustrado com Luciana, quando encontrou sua ex-esposa no lobby de seu prédio. Isabela estava ainda mais bonita, mais elegante, mais artificial. "Olá, Eduardo", disse ela com aquele sorriso calculado que ele conhecia tão bem. "Isabela, o que você quer?" "Que grosseria!", fingiu se ofender. "Não posso visitar o pai do meu enteado." "Gabriel não é seu enteado. Vocês mal se conhecem. Mas eu estava pensando, talvez seja a hora de mudarmos isso." Eduardo a encarou desconfiado. Isabela nunca demonstrara interesse algum por Gabriel. Durante o casamento, mal suportava a presença da criança. "O que você realmente quer, Isabela?" "Quero uma segunda chance, Eduardo. Cometi erros, admito, mas amadureci. Percebi que você é o homem da minha vida." Eduardo quase riu da ironia. Meses atrás, talvez tivesse considerado a proposta, mas agora, depois de conhecer Luciana, a superficialidade de Isabela o enojava. "Não temos mais nada para conversar", disse, dirigindo-se ao elevador. "Eduardo, espere." Isabela o seguiu. "Sei que você está saindo com alguém." Eduardo parou, tenso. "E daí? É uma mendiga, não é? Uma moradora de rua?" O sangue de Eduardo gelou. Como ela sabia? "Você me investigou?" "Não precisei, todo mundo está comentando. Eduardo Melo, o bilionário, apaixonado por uma sem-teto. Que romântico", disse com sarcasmo venenoso. "Cuidado com o que vai dizer", advertiu Eduardo, a voz perigosamente baixa. "Você realmente acha que ela se interessa por você?" "Eduardo, pelo amor de Deus, abra os olhos. Ela viu uma oportunidade de ouro e está aproveitando, se fazendo de santa, de difícil, para você se apaixonar mais ainda. Você não conhece a Luciana." "Ah, então é Luciana? Que nome popular", riu maldosamente. "Eduardo, eu te conheço melhor que ninguém. Você é um homem de negócios, racional, inteligente. Não pode estar sendo tão ingênuo." Eduardo respirou fundo, tentando controlar a raiva. "Não quero você perto de mim, Isabela, e muito menos perto de Gabriel." "Gabriel adora a titia Isabela", mentiu descaradamente. "E tenho certeza de que ele preferiria uma madrasta de verdade a uma... Bem, você sabe o que ela é." "Saia da minha frente", disse Eduardo entrando no elevador. "Pense no que falei, Eduardo. Você está cometendo o maior erro da sua vida." As palavras de Isabela ecoaram na mente de Eduardo durante toda a noite. Ele não acreditava que Luciana fosse interesseira, mas as dúvidas plantadas pela ex-esposa começaram a crescer. E se ela estivesse certa? E se ele estivesse sendo usado? Na manhã seguinte, decidiu testar Luciana de uma forma que lamentaria profundamente mais tarde. Encontrou-a no local de sempre, cuidando de um grupo de crianças de rua que havia adoecido. Sem dizer nada sobre o encontro com Isabela, Eduardo se aproximou com uma proposta. "Luciana, tenho algo para você." "Eduardo, já conversamos sobre isso." "Me escute." Ele a interrompeu, tirando um envelope do bolso. "É um apartamento, pequeno, mas confortável, em seu nome, sem condições, sem compromissos." Luciana o encarou chocada. "Por quê?" "Porque você merece ter um teto, uma vida digna. E o que você quer em troca?" A pergunta foi como um soco no estômago de Eduardo. Ele havia formulado a questão exatamente para ter essa resposta, para testar se ela era interesseira. Mas ao ouvir as palavras saindo da boca dela, percebeu como havia sido cruel e injusto. "Nada", respondeu, mas sua voz soou falsa até para ele mesmo. Luciana estudou seu rosto por um longo momento, e Eduardo viu o exato instante em que ela entendeu o que estava acontecendo. A decepção em seus olhos foi devastadora. "Entendo", disse ela, a voz fria. "Você acha que sou uma aproveitadora. Luciana, não é isso. É exatamente isso, Eduardo. Você está me testando, achando que vou aceitar seu apartamento e depois cobrar algo em troca.
Você é igualzinho a todos os outros, continuou ela, as lágrimas começando a formar em seus olhos. Acha que por eu ser pobre, por morar na rua, sou automaticamente desonesta, que tenho segundas intenções. Luciana, por favor. Não. Ela balançou a cabeça, se afastando. Eu realmente pensei que você fosse diferente, que conseguisse enxergar além das aparências. Mas você é apenas mais um rico arrogante que acha que pode comprar tudo e todos. Isso não é verdade, não é? Então por que me ofereceu o apartamento? Por bondade? Ou porque pensou que assim eu ficaria em dívida com você? Eduardo ficou em silêncio porque, no fundo, sabia que ela estava certa. Havia sido influenciado pelas palavras venenosas de Isabela. Havia duvidado da mulher que tinha sido capaz de arriscar a vida por seu filho. Luciana, me perdoe. Eu não quero mais vê-lo, Eduardo, disse ela, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Nem a você, nem a seu filho. Vocês trouxeram coisas para minha vida que eu não estava preparada para sentir. E agora, você me mostra que eu estava certa desde o início. Somos de mundos diferentes e eu nunca deveria ter esquecido disso. Luciana, por favor, me dê uma chance de explicar. Mas ela já estava correndo, desaparecendo entre as pessoas na rua, levando consigo o coração partido e deixando Eduardo sozinho, com o peso do erro que havia cometido. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. As palavras de Luciana martelavam em sua mente. Ele havia julgado mal a mulher mais pura e honesta que já conhecera. Havia permitido que os preconceitos de seu mundo e as manipulações de Isabela o cegassem. Gabriel percebeu que algo estava errado. Pai, quando vamos ver a Luciana de novo? Acho que não vamos mais vê-la, filho. Por quê? Ela fez alguma coisa errada? Eduardo olhou para o filho, vendo a inocência e a pureza em seus olhos. A mesma pureza que havia visto nos olhos de Luciana. Não, Gabriel. Quem fez algo errado fui eu. 2 semanas se passaram desde o confronto e Eduardo se sentia o pior homem do mundo. Havia tentado encontrar Luciana várias vezes, mas ela parecia ter desaparecido completamente. Nenhum dos moradores de rua sabia onde ela estava, e Eduardo começou a temer que ela tivesse deixado a cidade. A culpa o consumia. Durante as reuniões de trabalho, sua mente estava em outro lugar. À noite, ficava acordado pensando nas palavras cruéis que havia dito implicitamente, na forma como havia testado a integridade de uma mulher que nunca havia dado motivos para dúvidas. Eduardo, você está péssimo, comentou Ricardo durante o almoço. Precisa parar com essa obsessão. Não é obsessão, Ricardo. Eu acho que a amo. Ama uma mulher que você mal conhece? Conheço o suficiente para saber que ela é melhor do que eu mereço, respondeu Eduardo amargamente, e eu estraguei tudo. Foi então que Gabriel adoeceu. Uma febre alta que não passava, vômitos constantes. Eduardo o levou aos melhores médicos, mas nada funcionava. A criança estava internada há 3 dias, quando disse algo que partiu o coração do pai. Pai, eu queria que a Luciana estivesse aqui, murmurou Gabriel com a voz fraca. Ela saberia como me curar. Ela cuida de todo mundo. Eduardo segurou a mão pequena do filho, sentindo-se mais perdido do que nunca. Sua única fonte de paz, de esperança, estava longe, e por culpa dele. Foi então que recebeu uma ligação inesperada. Senhor Eduardo, aqui é do Hospital São Camilo. O senhor conhece uma moça chamada Luciana Lima? O coração de Eduardo parou por um segundo. Sim, conheço. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Ela está internada aqui há 2 dias. Pneumonia grave. Encontramos seu cartão de visita entre os pertences dela, e ela estava pedindo para ligarem para o senhor. Eduardo não esperou nem um segundo. Deixou Gabriel aos cuidados da melhor equipe médica e correu para o Hospital São Camilo. Encontrou Luciana em um quarto pequeno e simples, pálida e frágil, conectada a aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. Luciana, sussurrou, se aproximando da cama. Ela abriu os olhos lentamente e, ao vê-lo, tentou sorrir. Eduardo, você veio. Claro que vim. Como você está? Melhor agora, disse ela, a voz rouca. Como está Gabriel? Mesmo doente, mesmo magoada com ele, sua primeira preocupação era com o bem-estar de seu filho. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ele também está doente, internado em outro hospital.
Oh, não! Luciana tentou se levantar, mas Eduardo a impediu gentilmente. Ele vai ficar bem, assim como você. Eduardo, ela segurou a mão dele fracamente. Preciso te contar uma coisa. Sobre por que eu tenho seu cartão. Não precisa? Preciso sim. Você merece saber a verdade sobre quem eu realmente sou. Eduardo franziu o sobrancelha confuso. Eu não era sempre moradora de rua, começou Luciana. Há 5 anos eu tinha uma vida diferente. Estava no último ano do ensino médio, sonhava em fazer medicina. E eu te conhecia. Como assim? Você não se lembra, mas nós já nos encontramos antes. Há 6 anos. Eduardo a encarou, tentando se lembrar. Sua empresa, a Melo Construções, estava construindo um hospital público no bairro onde eu morava. Minha mãe estava fazendo quimioterapia lá. Um dia, você foi visitar a obra. A memória começou a voltar lentamente para Eduardo. Havia uma manifestação de moradores reclamando que as obras estavam atrasadas, continuou Luciana. Eles estavam furiosos, gritando, ameaçando, e então uma menina se aproximou de você. Você, sussurrou Eduardo, a lembrança finalmente se formando completamente. Você tinha cabelos longos, estava usando uniforme escolar e disse que sabia que você era um homem bom, que não atrasaria a obra de propósito, que devia ter um motivo, completou Luciana. Você se lembra? Eduardo se lembrava perfeitamente agora. Uma jovem de 17 anos, com olhos brilhantes e esperançosos, que havia defendido ele no meio de uma multidão enfurecida. Você acalmou a multidão, lembrou Eduardo. Disse que todos deveriam ter paciência, que o hospital seria terminado e salvaria muitas vidas. E você me ouviu. Conversou comigo por 5 minutos, me deu seu cartão e disse que se eu algum dia precisasse de alguma coisa, era só ligar. Meu Deus! Eduardo passou a mão pelos cabelos. Por que você nunca me lembrou disso? Por que queria que você gostasse de mim por quem eu sou agora, não por uma lembrança do passado, explicou Luciana. E por quê? Porque tinha vergonha de como minha vida havia mudado. Luciana, você terminou o hospital em tempo recorde depois daquele dia. Lembra? Colocou mais operários, acelerou tudo. Minha mãe conseguiu terminar o tratamento lá. Ela viveu mais 2 anos por causa daquele hospital. Eduardo se sentou na cadeira ao lado da cama, processando tudo. Por que não me ligou quando sua mãe morreu, quando perdeu a casa? Liguei, admitiu Luciana baixando os olhos. 3 vezes, mas sempre desligava antes que atendessem. Tinha muito orgulho, muita vergonha. E depois, quando nos reencontramos na rua, pensei que você tivesse me esquecido completamente. E talvez fosse melhor assim. Eu não era mais aquela menina cheia de sonhos. Era apenas mais uma moradora de rua. Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar nos seus olhos. Você nunca foi apenas mais uma. Você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Há 6 anos. E agora também. Eduardo, eu te perdoo por ter duvidado de mim, disse Luciana. Sei que pessoas do seu mundo devem encontrar muitos interesseiros. Não, Eduardo a interrompeu. Não me perdoe. Eu não mereço seu perdão. Você arriscou sua vida por meu filho. Mostrou uma generosidade que eu nunca vi em ninguém. E eu te insultei com minhas dúvidas. Você estava protegendo Gabriel. E a si mesmo. Entendo. Não, você não entende, disse Eduardo, a voz embargada. Eu me apaixonei por você, Luciana. Completamente, irremediavelmente apaixonado. E quando minha ex-esposa plantou dúvidas na minha cabeça, eu deveria ter confiado no meu coração em tudo que eu sabia sobre você. Mas eu fui covarde. Luciana o encarou, surpresa. Você se apaixonou por mim? Como não me apaixonar? Você é corajosa, generosa, inteligente, bonita. Você ilumina qualquer lugar onde está. E quando Gabriel pergunta por você todos os dias, quando ele diz que você é um anjo, eu sei que ele está certo. E Gabriel pergunta por mim todos os dias. Ele te ama, Luciana. E eu também te amo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Luciana. Eduardo, eu também te amo. Desde aquele primeiro dia, quando você correu desesperado para salvar Gabriel. Vi o amor de pai em seus olhos, a dedicação, o desespero. E depois, quando você insistiu em ajudar seu João, quando tratou um morador de rua como um ser humano digno, eu soube que você era especial. Eduardo se inclinou e beijou a testa dela suavemente.
Você me perdoa por ter sido um idiota? Só se você me perdoar por ter fugido em vez de lutar por nós. Temos muito que recuperar, disse Eduardo, sorrindo pela primeira vez em semanas. Temos uma vida toda pela frente, respondeu Luciana. Foi então que a porta se abriu e uma enfermeira entrou, seguida por Ricardo e Gabriel. Gabriel! Exclamou Eduardo. Você deveria estar no hospital. Os médicos disseram que eu melhorei e podia sair, disse o menino, correndo em direção à cama de Luciana. Oi, Luciana, senti saudades. Também senti saudades suas, pequeno, disse Luciana, abrindo os braços para receber o carinho do menino. Pai disse que vocês brigaram, mas agora vocês se reconciliaram. Eduardo e Luciana se entreolharam e riram. Sim, Gabriel, nos reconciliamos. Ótimo, porque eu quero que Luciana seja minha nova mãe. A declaração inocente da criança deixou todos em silêncio por um momento, até que Luciana começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Seria uma honra ser sua mãe, Gabriel. Eduardo sentiu o coração transbordar de felicidade. Ali, naquele quarto simples de hospital, ele havia encontrado sua família. 6 meses depois, a Capela São Francisco estava decorada com flores brancas e lilazes, simples, mas elegantes. Eduardo havia insistido em um casamento grande e luxuoso, mas Luciana pediu algo íntimo, apenas com as pessoas que realmente importavam. Nos bancos da capela estavam os amigos mais próximos de Eduardo, sua equipe de trabalho que havia aprendido a amar Luciana, e algo que emocionou a noiva profundamente, dezenas de moradores de rua que ela havia ajudado ao longo dos anos. Seu João, completamente recuperado e usando um terno que Eduardo havia comprado para ele, estava na primeira fileira ao lado de Gabriel, que seria o pajem. As crianças de rua que Luciana cuidava estavam todas limpas e arrumadas, com roupas novas, sorrindo de felicidade por sua mãe do coração. Nunca vi um casamento tão bonito, sussurrou uma das senhoras da alta sociedade para outra. Olhe como todas essas pessoas amam a noiva. Eduardo esperava no altar, nervoso, mas radiante. Nos últimos meses, havia descoberto uma nova versão de si mesmo ao lado de Luciana. Ela o havia ensinado a ver o mundo com outros olhos, a valorizar coisas que realmente importavam. Juntos, haviam criado uma fundação para ajudar moradores de rua, construído abrigos, oferecido cursos profissionalizantes. Luciana havia voltado a estudar medicina como sempre sonhara, e Eduardo descobriu que apoiar os sonhos da mulher amada era mais gratificante do que qualquer negócio. A música começou e todas as cabeças se viraram para a entrada da capela. Luciana apareceu deslumbrante em um vestido simples, mas elegante, seu cabelo solto caindo sobre os ombros, um sorriso radiante no rosto. Como não tinha pai para levá-la ao altar, havia pedido a seu João para fazer as honras. Você está linda, minha filha, sussurrou o idoso emocionado. Obrigada por tudo, seu João, respondeu Luciana, segurando o braço dele. Enquanto caminhavam em direção ao altar, Eduardo não conseguia tirar os olhos da noiva. Como havia sido sortudo de encontrar aquela mulher extraordinária. Como havia quase perdido o amor da sua vida por orgulho e preconceito. Quando Luciana chegou ao altar, Eduardo segurou suas mãos e sussurrou: Você está perfeita. Você também? Respondeu ela, os olhos brilhando de felicidade. O padre começou a cerimônia, mas Eduardo só conseguia pensar em como sua vida havia mudado completamente. 12 meses atrás, ele era um homem solitário, focado apenas no trabalho, construindo muros ao redor do coração. Agora, tinha uma família, tinha amor, tinha propósito. Eduardo Melo, disse o padre, aceita Luciana Lima como sua esposa, promete amá-la, respeitá-la e protegê-la na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe? Aceito, respondeu Eduardo, a voz firme e emocionada. Luciana Lima aceita Eduardo Melo como seu esposo, promete amá-lo, respeitá-lo e apoiá-lo na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe? Aceito, disse Luciana, as lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Declaro vocês marido e mulher.
pode beijar a noiva. Eduardo não precisou ouvir 2 vezes. Puxou Luciana para si e a beijou com toda a paixão e amor que sentia, enquanto a capela explodia em aplausos e gritos de alegria. Gabriel correu em direção aos pais, abraçando as pernas de ambos. "Agora somos uma família de verdade", gritou, fazendo todos rirem. A festa foi na casa de Eduardo, agora a casa deles, mas foi diferente de qualquer evento que a alta sociedade paulistana já havia visto. Moradores de rua dançavam com empresários, crianças abandonadas corriam pelo jardim com os filhos da elite, e no centro de tudo estava Luciana, radiante, conversando com todos, fazendo com que cada pessoa se sentisse especial. "Ela transformou você completamente", comentou Ricardo com Eduardo, observando a cena. "Ela me ensinou a viver de verdade", respondeu Eduardo, "a amar de verdade." "E o que vai acontecer agora? Com a fundação, com os projetos sociais? Vamos expandir tudo. Luciana está cheia de ideias, quer criar um hospital gratuito, escolas técnicas, programas de alfabetização, e eu quero dar a ela todos os recursos para tornar esses sonhos realidade." "Quem diria que Eduardo Melo viraria um filantropo?", riu Ricardo. "Quem diria que eu seria tão feliz?", respondeu Eduardo, observando Luciana dançar com seu João. Mais tarde, quando os convidados já haviam ido embora e Gabriel dormia profundamente, Eduardo e Luciana se sentaram na varanda, olhando as estrelas. "No que está pensando?", perguntou Eduardo, abraçando a esposa. "Em como a vida é surpreendente", respondeu Luciana, encostando a cabeça no ombro dele. "Há 1 ano, eu dormia nas ruas, sem esperança, sem futuro, e hoje você é a mulher mais amada do mundo", completou Eduardo, beijando o topo da cabeça dela. "Não é só isso", disse Luciana. "Hoje eu tenho uma família, tenho a chance de estudar, de realizar meus sonhos, de ajudar outras pessoas. E principalmente hoje eu descobri que o amor verdadeiro realmente existe. E eu descobri que valeu a pena esperar a vida toda para encontrar você", respondeu Eduardo. "Eduardo, sim, obrigada por ter acreditado em mim quando eu mesma não acreditava. Obrigado por ter salvado meu filho e por ter salvado a mim também." Eles ficaram ali, abraçados sob as estrelas, planejando o futuro que construiriam juntos. Um futuro cheio de amor, família e a certeza de que, não importa quão diferentes fossem seus mundos de origem, haviam encontrado um no outro a metade que faltava para completar suas almas. 2 anos depois, Luciana se formou em medicina com honras, especializada em medicina social. Abriu o primeiro hospital totalmente gratuito de São Paulo, onde atendia principalmente moradores de rua e famílias carentes. Eduardo, que havia descoberto uma paixão pela filantropia, expandiu os negócios da família para incluir uma divisão inteira focada em projetos sociais. Gabriel, agora com 8 anos, era um menino feliz e generoso, sempre ajudando nos projetos da mãe e orgulhoso de contar a todos que sua mãe era uma heroína de verdade. E quando as pessoas perguntavam a Eduardo como havia encontrado o amor da sua vida, ele sempre respondia com um sorriso: "Ela me encontrou e me salvou sem nem saber que eu precisava ser salvo." Luciana, por sua vez, sempre dizia: "O amor verdadeiro não vê diferenças sociais, não vê obstáculos, não vê impossibilidades. O amor verdadeiro apenas ama. E quando ama de verdade, transforma tudo ao seu redor." E assim, a humilde garota de rua que salvou o filho de um bilionário descobriu que, às vezes, quando você salva alguém, você também se salva. E que o amor verdadeiro, quando encontra terreno fértil em 2 corações generosos, pode literalmente mudar o mundo. Fim. Não importa de onde você vem ou onde está agora. O que importa é a bondade do seu coração e sua disposição para amar e ajudar o próximo. Porque quando fazemos isso, o universo conspira para nos recompensar com mais amor do que jamais sonhamos merecer.